Novela Laços de Família, capítulo 121, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações. Só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. E claro, deixa o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E deixa o seu comentário. O seu comentário para a gente dialogar. E me diz aí o que vocês estão achando dessa reta final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam? Comenta aí. E claro, comenta também de onde você assiste a novela. Vamos lá? O capítulo começa com Martinha dizendo que Pedro e Helena tiveram um romance e Severino já até viu Pedro olhando fotos da prima com lágrimas no olhar. A cena mostra Iris chorando. Na outra cena, Ivete chega na casa de Helena e diz para Zilda não se preocupar com Helena, que ela vai cuidar dela. Zilda fala que vai na casa de Camila, mas volta para dormir ali. Ivete entra e a cena vai para Helena abrindo a porta do quarto. Em seguida diz que estava aflita, mas dormiu um pouco e melhorou. Ivete pergunta como foi. Helena sorri e diz que Deus vai permitir que o filho dela já esteja na barriga dela. Na cena seguinte, Martim e Cíntia curtem a música no Ares e Iris passa correndo de carro. E todos se perguntam onde ela está indo nessa hora. E a cena mostra Pedro ouvindo música e sorrindo. Na outra cena, Helena conta que não sabe nem como chegou em casa, porque sentiu um abismo se abrindo embaixo dela e lembrou de todo o passado, de todas as vezes que pensou em contar para Pedro sobre Camila e todas as vezes que ensaiou contar para Camila e não teve coragem. E Ivete diz que a mentira é assim. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de contar a verdade. Na cena seguinte, Bento diz que vai fazer uma exposição de fotos com as fotos dos alunos dele e fala que Estela é uma das melhores alunas. Danilo fala que ela é boa em tudo que ela faz. Estela chega e chama Bento para irem logo. Depois diz que o interrogatório de Danilo já começou, né? E sai. Na outra cena, Ivete chega em casa e Viriato logo pergunta como Helena está. Ivete diz que está ótima e que ela irá mergulhar na banheira e dormir. Em seguida, fala que sonha em ter uma banheira igual a de Helena. Viriato fala que o sonho dele é tomar um banho de chuveiro mesmo, mas chegar em casa e ter uma comidinha esperta. Ivete diz que ele não tem jeito mesmo, né? E entra. Na outra cena, Fred pergunta se pode entrar e pergunta se Helena está bem, porque ela ficou trancada no quarto o dia todo. Ela diz que estava descansando, mas está bem sim. Então Fred avisa que vai sair e que Nina melhorou, mas foi com Clara no apartamento deles. E sai. Na porta, Fred encontra com Iris chegando do elevador. Iris pergunta se Camila está melhor e se Helena está em casa. Fred diz que Camila está bem e Helena está tomando banho. E sai. Iris entra e fecha a porta. Em seguida entra no quarto de Helena. Helena pergunta o que Iris está fazendo ali e quem a deixou entrar. Iris diz que Fred estava saindo e deixou ela entrar. E depois diz que quer saber o que Helena foi fazer na casa de Pedro de madrugada e só saiu de manhã. Helena fala que não deve satisfação da vida dela para ninguém. E Iris, chorando e gritando, pergunta se ela dormiu com Pedro. E diz que ela não poderia ter feito isso com ela, porque ela sabe que ela, Iris, ama o Pedro e Helena sabe disso. Mas Helena diz que não deve satisfação da vida dela e manda a Iris sair dali, porque ela não esqueceu o que ela fez com Camila. Iris diz que ela e Camila são duas traidoras. Helena manda a Iris não falar da filha dela e tenta agarrar Iris, mas Iris se solta e diz que agora ela vai ouvir. E fala que Helena é uma vagabunda e que não quer mais ver a cara dela e por isso o pai dela a expulsou quando ela era mais jovem.
Helena agarra Iris e leva ela para a sala e diz para ela sair do apartamento dela. Mas Iris continua gritando e nesse momento Zilda entra e pergunta o que está acontecendo ali. Iris fala que Helena não contou para ela não e diz que Helena foi para a cama com o priminho dela. Helena manda Zilda colocar Iris para fora agora mesmo. Mas Iris continua gritando que o que Camila tá passando é castigo para elas duas. Helena parte para cima de Iris, mas Zilda separa e coloca Iris para fora. Mas Iris continua gritando no corredor que Helena e Camila estão sofrendo e é bem feito, porque são duas traidoras. Capitu aparece e Zilda pede para ela ficar com Helena e entra no elevador com Iris. A cena vai para Helena bebendo água com açúcar e a campainha toca. É Capitu perguntando o que aconteceu. A cena vai para Zilda tentando acalmar Iris e dizendo que Helena é a única família que ela tem. E depois pede para Iris ir de táxi para não dirigir nervosa daquele jeito. Mas Iris diz que vai de carro e nunca mais coloca os pés ali. Depois diz que Deus existe e ele castiga. E sai furiosa. A cena vai para Helena dizendo que Iris foi ali e falou um monte de coisa dela e de Camila e ela acabou se descontrolando. Capitu diz que Iris não tem jeito mesmo. Zilda chega e diz que Iris foi pro Aras e disse que nunca mais coloca os pés ali. Capitu diz que se Helena precisar de algo, é só ligar para ela e pede para ela descansar. E sai. Na cena seguinte, Edu prepara um sanduíche e leva para Camila. Mas Camila fala que está teclando com uma amiga e conta que ela já está curada e agora ajuda as pessoas a superarem essa doença. E diz que um amigo dela achou o doador, mas ele desistiu de doar na última hora, acredita? Na outra cena, Capitu diz que vai sair e Emma pergunta se ela vai sair com quem ela está pensando. Capitu diz que sim, e Emma diz que todo dia está colocando umas ideias na cabeça do pai dela, para ele ir se acostumando, sabe? E fala que pode colocar Bruninho para dormir para ela não se atrasar. Mas Capitu diz que ela mesma coloca e sai. Na outra cena, Iris passeia na praia e chora muito. A cena vai para Zilda contando que Iris foi ali e brigou com a dona Helena e pede para Clara ficar ali e segurar as pontas que ela precise na casa da Camila. O telefone toca e Zilda atende. É Pedro. E Zilda diz que Helena está dormindo e avisa que Iris acabou de sair dali. Pedro pede para Zilda avisar para Helena que ele ligou e em seguida diz que quer saber direitinho o que aconteceu ali e fala que Iris sabe muito bem chegar no Aras e pede para Helena ligar de volta para ele e desliga. Cíntia pergunta se está tudo bem e Pedro diz que ela agora está ouvindo as conversas dele, mas Cíntia diz que não e fala que queria falar com ele. Depois pergunta quantos cavalos ele comprou e quando chegam e pede para Pedro não misturar esses cavalos com os de antes dela examinar. Pedro diz que ela é quem manda e Cíntia fala que precisa ir e sai, mas antes volta e diz que Martinha contou que Helena foi ali e pergunta se Camila está bem. Pedro fala que está tudo bem com a Camila e Cíntia diz que precisa ir porque já está tarde, mas Pedro fala que vai com ela para caminhar um pouco. Na outra cena, Capitu diz que não vai voltar tarde e beija o pai, mas Pascoal nem dá ideia para ela. Capitu sai e Emma fala que Pascoal olha para Capitu como que se quisesse fulminar a pobrezinha e diz que não tem medo de cara feia e sai. Na outra cena, Iris para o carro e chora. A cena vai para a livraria e Zeca implica com Cissa, dizendo que ela vai segurar a vela para Paty. Nesse momento, Iris entra e fala oi para todo mundo. Cissa diz que é uma surpresa vê-la ali e pergunta se ela estava chorando. Iris diz que sim, mas dá uma desculpa dizendo que viu um filme triste. E Cissa diz que ela veio de tão longe para ir no cinema ali no Leblon, mas Iris diz que veio fazer outras coisas também, visitar a irmã dela, por exemplo. O namorado de Paty diz que eles também vão ver um filme e é melhor eles irem para não se atrasar. Cissa sai com eles, mas antes Zeca a chama e diz para ela tomar cuidado para a cera de vela não queimar a mão dela.
quando ela estiver segurando a vela. Iris fica sozinha e vai ver uns livros. Alex e Ana se aproximam e Ana pergunta se Iris quer ajuda. Iris diz que não e Ana fala para ela ficar à vontade. Iris anda e pergunta para uma funcionária se Miguel está ali, mas ela diz que ele saiu para comer, mas volta. Na outra cena, Cíntia aconselha Pedro a não fazer nada com Iris, mas Pedro fala que dessa vez Iris vai pagar e que ela foi na casa de Helena arrumar confusão. A Helena cheia de problemas. Cíntia diz que é melhor Pedro ir dormir e descansar, que amanhã é outro dia. Na outra cena, Capitu chega no restaurante e Orlando fala que todo mundo olhou para ela porque ela é linda. E em seguida diz que trouxe as chaves do apartamento para Capitu e diz que tem que falar uma coisa para ela, que ele não vai poder ir morar com ela agora porque a mulher dele está mal de saúde. Mas Capitu diz que tudo bem, que ele pode fazer como ele quiser. E depois diz que tem duas condições para ir morar lá. Uma, ela quer que Simone vá morar com ela, mas Orlando diz que só enquanto ele não for para lá. Depois ela vaza. E Capitu continua dizendo que a segunda condição é que ela não quer que o Orlando apareça no apartamento enquanto o Bruninho estiver lá. Na outra cena, Miguel chega e Ana diz que ele demorou e tem vários recados para ele e uma visita para ele lá em cima. Miguel chega. Luiz está saindo, mas Miguel pede para ele dizer para Ana subir. Mas Iris diz que queria falar com ele em particular. E Miguel diz para Luiz que então depois ele mesmo chama Ana. Luiz sai e Miguel diz para Iris se sentar e pergunta o que ela quer conversar com ele. Iris diz que quer falar sobre Helena e o Pedro e diz que Helena está enganando ele. Miguel pergunta o que Iris está falando. E Iris diz que Helena passou a noite no Aras com Pedro. Mas Miguel fala que não acredita no que Iris está dizendo. E Iris diz que é verdade, que Helena traiu ela e está enganando ele, Miguel. Mas Miguel fala que nunca deu liberdade para Iris se meter na vida dele. E ele sabe que ela não gosta de Camila e está querendo se vingar de algum jeito. E fala que tem razões de sobra para achar que isso tudo é uma grande mentira. E manda Iris sair dali. Iris diz para ele se danar então, ele e Helena, mas fala que é verdade e que só foi ali para tentar ser legal com ele. E diz que vai sim, mas fala que ela ama o Pedro e faria tudo por ele, que Helena a traiu, ela que é a irmã dela. Então, imagina o que ela não faria com ele, Miguel. E finaliza dizendo para ele perguntar para Helena onde ela passou a noite e ver a mentira que ela vai contar. E sai. A cena vai para Iris sendo falsa com Paulo e Ana, dizendo que teve uma ótima conversa com Miguel agora e diz que o adora. Em seguida fala que vai levar o livro que Ana recomendou para ela. A cena corta para Iris no carro chorando. Na outra cena, Helena conta para Fred que Iris foi ali e elas se desentenderam. E depois pergunta como Camila está. Fred diz que Camila está bem e que já está falando até em uma viagem de lua de mel. Helena diz que Camila vai ficar bem, ela vai sair dessa. E Fred diz que vai sim, e depois fala que vai dormir, e Helena deveria fazer o mesmo. Em seguida se despede e sai. Na outra cena, Ana fala com Miguel e ele está distraído. Depois ele pede para Ana deixar Paulo em casa e avisa para o Carlão fechar a livraria, que ele vai ficar mais um pouco ali. Ana sai e Miguel fica pensativo. Na outra cena, Orlando fala que assim não dá, que quando ele quiser transar com Capitu, ele vai ter que pagar um motel, e pergunta se Capitu acha que ele comprou, reformou e montou um apartamento para pagar hotel? Mas Capitu diz que tem que ser assim e que não vai abrir mão disso. É pegar ou largar. Orlando diz que odeia ser colocado contra a parede, mas fala que aceita e que ela vai ter que ser muito boazinha com ele, porque ele está aceitando as condições dela. Na outra cena, Clara coloca a Nina para dormir e vai para o quarto de Fred
e diz que morria de ciúmes dele ir para academia e as meninas ficarem olhando o corpo sarado dele. Mas Fred fala que só não vai porque não tem tempo mais. E Clara sobe em cima de Fred, pergunta se ele ainda tem tesão nela e diz que confessa que ainda morre de amor por ele. Mas Fred fala que eles estão separados e Clara diz que não estão mortos e beija Fred. Mas nesse momento Nina chora e Clara diz que não acredita. Fred manda ela ir ver a filha dela e aproveitar e fechar a porta do quarto dele. Na outra cena, Capitu chega com Orlando e ele diz que ela pode dizer para Simone que elas podem se mudar quando quiserem e diz que ele está fazendo de tudo para dar uma vida de rainha para ela e ela precisa colaborar. Capitu diz que vai fazer o possível e sai do carro e fica pensativa com a chave do apartamento na mão. Na outra cena, Iris chega no Aras chorando e entra em casa triste. Socorro chega e pergunta por que Iris demorou e diz que ela estava aprontando, né? Mas Iris diz que teve que se vingar e contou para o Miguel sobre o Pedro e Helena. Mas Socorro fala que Pedro não vai gostar nada de saber disso. Iris diz que não está nem aí para Pedro e entra. Na outra cena, Miguel desce as escadas da livraria muito triste. Na cena seguinte, Edu diz que não tem tempo de tomar café porque já está atrasado. Em seguida se despede e sai. Então Camila fala para Zilda sentar e tomar café com ela. Depois pergunta como Helena está e diz que Zilda chegou com uma cara estranha. Mas Zilda diz que está tudo bem e que Helena só está preocupada com isso tudo. E tem Clara e Nina morando lá também. É muita coisa na cabeça dela. O telefone toca e Zilda atende e depois passa para Camila e diz que é o Dr. César. Camila fala com ele que lembra sim que tem que fazer um hemograma completo. Depois desliga e diz que tem que aproveitar muito aquilo ali porque em breve vai ter que voltar para o hospital. Na outra cena, Bira e Clarice levam as malas de Capitu e Bira diz que Capitu está com um carrão e sai. Capitu pega um livro na estante e Pascoal chega. Nesse momento, Emma diz que vai descer com o Bruninho para ver o carro. E Capitu fala com Pascoal que ele comprou esse livro para ela quando ela nasceu. E quando ela fez 12 anos, ele leu para ela e diz que vai fazer o mesmo com o Bruninho. Pascoal fala que não sabe o que Capitu está fazendo da vida dela e ir morar com aquele cara, mas Capitu diz que não tem escolha. Chora e fala que pode aceitar que Pascoal não a perdoe, mas pede para ele não virar as costas para ela, porque ela não consegue viver sem ele. A cena vai para Capitu se despedindo de Emma e pedindo para ela ficar com o Bruninho até amanhã, para ela arrumar o apartamento. Emma fala para ela ir com Deus e que ele ilumine essa nova jornada dela. Capitu e Simone entram no carro e saem. Na cena seguinte, Pedro liga para a casa de Helena, mas Clara atende e diz que ela saiu. Pedro pede para ela avisar que ele ligou e pede para Helena retornar assim que possível. E desliga. Depois, ele pergunta onde o diabo está. E Socorro diz que não sabe, mas que ela deve estar andando de cavalo por aí. E Pedro diz que elas são uma dupla inútil. Na outra cena, Fred fala que só quer um café e pergunta onde Helena está. Mas Clara, de mau humor, diz que não ofereceu nada para ele e só está fazendo um mingau para a filha dela. E diz que só viu Helena sair, mas ela não disse aonde ia. Fred fala que ela está azeda hoje, hein? E Clara diz que está assim porque ele dormiu de calça ontem. Continua dizendo que hoje o prédio se livrou da imundície. Fala que a prostituta saiu de carrão e levou todas as malas. Na outra cena, Pascoal fala que Emma está em uma alegria de dar dó. E diz que ela e Capitu estão iludidas e pergunta como ela pode ficar feliz vendo a filha dela ir morar com um homem por dinheiro. Mas Emma pergunta se ele prefere isso ou prefere que Capitu volte para aquela vida. Pascoal fala que existem outras opções, um trabalho honesto, por exemplo.
Nesse momento a campainha toca e Emma atende. É Fred que diz que queria falar com Capitu, mas Emma pergunta se ela não falou nada com ele. E Fred diz que então é verdade, né? Ela se mudou mesmo. E sai, triste. Na outra cena, Helena chega com flores para Camila e diz que aquela casa precisa de flores. Em seguida, Camila fala que quer logo poder arrumar as coisas dela, mas Hilda e Edu não deixam ela fazer nada. Em seguida, pergunta o que Helena tem. Helena fala que está bem, só está cansada e preocupada, o que é normal. É só isso. Mas basta ela ver um sorriso no rosto de Camila que o dia dela se alegra. E assim termina o capítulo 121 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal não, galera. É muito importante também que você ative o sininho de notificações. Só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. E claro, deixe seu like, que o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aqui de qual cidade vocês falam. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.